peçam, no meio de um tratamento de uma doença séria, para compactuar com essa palhaçada. O Brasil não é sério, o Brasil não é um país sério. Está na mão de uma quadrilha. E eu vou dizer isso enquanto tiver espaço e energia para dizer. A PGR apresentou denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 acusados, mas essa denúncia não tem provas materiais dos crimes. Hoje, após análise detalhada, fica evidente que o documento se baseia em apenas indiciamentos e relatórios da PF, mesmo com 270, mais de 270 páginas, a denúncia não apresenta provas materiais das supostas articulações golpistas e a defesa dos acusados destacou que as acusações se fundamentam apenas em suposições e interpretações. Agora, o Supremo Tribunal Federal deverá decidir se aceita uma denúncia sem evidências concretas para iniciar um processo contra o ex-presidente Bolsonaro. Rodrigo Constantino, ontem já comentamos ao vivo essa denúncia, né? Um comentário quente. Hoje temos mais elementos. A sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo? Várzea. À medida que nós temos mais elementos e mais tempo para estudar, mais espantados nós ficamos com o que está acontecendo com o Brasil. Saímos há muito tempo do campo do direito e o poder judiciário foi tomado por agentes políticos e da pior qualidade que querem extirpar os seus adversários políticos e ideológicos de direito. Bolsonaro acima de tudo. É uma peça de ficção muito mal escrita, até em termos de língua portuguesa, ultraje com G, por exemplo, né? Mas em termos jurídicos também uma papagaiada danada. E veja, até a história do táxi, o Gonê, roteirista de Hollywood, incluiu. Né? Tá mais para filme categoria D. Só que Hollywood tem feito muita porcaria hoje em dia, então talvez ele consiga uma carreira boa lá. Né? Porque é disso que se trata. O golpe que Bolsonaro esperou sair do poder para dar é um golpe armado sem arma. A única arma era um batômico que uma cabeleireira sem antecedentes criminais e qualquer ligação com os golpistas, aparentemente, apresentava. Ele foi para os Estados Unidos, para a Disney, para fazer um golpe remoto, né? Empossou aqueles militares que o Lula já tinha indicado para o comando das Forças Armadas, e eis que a gente tem que fingir que acredita nessa papagaiada toda. Tudo baseado exclusivamente, única e exclusivamente, na delação, que não é delação, é colaboração, de Mauro Cid, sendo que eles se recusam a nos mostrar os vídeos dessa colaboração. Os vídeos do aeroporto de Roma também não aparecem, os vídeos das câmeras do Ministério da Justiça do Flávio Dino no 8 de janeiro também não aparecem, as pessoas esqueceram do G. Dias, vídeos somem no Brasil e, curiosamente, vídeos que poderiam ajudar a defesa de Bolsonaro. Então, o Mauro Cid, em mais de uma ocasião, já disse que estão deturpando aquilo que ele disse. Vem pela própria velha imprensa, né, que no meio da colaboração o ministro Alexandre de Moraes teria ameaçado de prisão o depoente, o colaborador Mauro Cid. O Gilmar Mendes chama isso com todas as letras de tortura, mas só condena a Lava Jato, sendo que a Lava Jato não fez a 10ª parte do que fez essa papagaiada toda dessa turma da Polícia Federal, Alexandrina e seus cúmplices. Então é tudo absolutamente frágil. O Mauro Cid, veja que eles estão conseguindo até criar animosidade dentro da direita e tudo mais. Hoje o Carlos Bolsonaro foi para cima do Mauro Cid nas redes sociais, porque uma matéria dizia que o Mauro Cid entregou que o Carlos Bolsonaro cuidava do gabinete do ódio. Só que o Mauro Cid, em momento algum, chamou de gabinete do ódio. O que ele disse é que Carlos Bolsonaro comandava as redes sociais do pai, tinha as senhas e tudo mais. Até as pedras em Brasília sabem disso. Então, ele não usou a expressão gabinete do ódio, ele não usou a expressão golpe em momento algum, ele abre a sua colaboração dizendo que não cometeu nenhum crime, que não houve nenhum golpe. Tudo isso devidamente ignorado pelo denunciante e os vídeos, para nós vermos o tom de intimidação que eles alegam que foi camarada, né? Mas ameaçaram até o pai do Mauro Cid, ele, a mulher, a filha. É o pau de arara dos tempos modernos. É um show trial soviético, um julgamento de fachada,
forjado para dar um ar de legalidade para aquilo que é pura perseguição de um regime, esse sim, golpista. Alexandre de Moraes é um criminoso e o que ele tem são cúmplices. Agora, as coisas vão começar a esquentar. Nos Estados Unidos, o Rumble e a Truth Social, empresa do Trump, já entraram na justiça aqui em Tampa, perto de mim, contra o Alexandre de Moraes. Não quer dizer que vai acontecer nesse processo nada concreto, nenhuma sanção ainda sobre ele e tudo mais, mas é um primeiro passo para mostrar o seguinte: esse senhor, operador totalitário do direito, como disse a congressista aqui da Flórida também, Maria Elvira Salazar, ele atentou contra a Constituição e a primeira emenda dos Estados Unidos, exigindo de forma sigilosa que o Rumble banisse, inclusive dos Estados Unidos, o Alan dos Santos, que tem um asilo legal, portanto, permanência legal nos Estados Unidos. Olha, a coisa está só começando, o jogo é bruto. O Alexandre de Moraes e seus cúmplices operaram até aqui, dobrando a aposta a cada semana, sem encontrar nenhum tipo de resistência no Senado, nas ruas. Mas agora o brasileiro pretende voltar às ruas e com a ajuda do Trump e do Elon Musk aqui dos Estados Unidos. A cavalaria está chegando. Não há garantias, mas pelo menos o criminoso Alexandre de Moraes vai encontrar um rival mais à altura. Pois é, vamos ver o que vai acontecer a nível internacional. Enquanto isso, o deputado Ricardo Salles está conosco. Deputado, muito boa noite. É um grande prazer tê-lo novamente aqui no Bardock Show. Boa noite, meus amigos. Vamos continuando, então, o comentário sobre a denúncia da PGR. Fabi Barroso, o Consta disse que isso está parecendo cada vez mais um processo farsa em pleno estilo soviético, onde a denúncia é apenas um detalhe, apenas uma mera peça de ficção, a sentença já está escrita. Sua opinião sobre esse documento e as consequências que isso pode acarretar? Olha, é realmente inenarrável, né? As palavras aqui, o tamanho da indignação, acho que a gente não consegue transmitir. Mas, de fato, teve uma presepada. Por isso que ontem, quando nós estávamos ao vivo, dando quente aqui da notícia, estava tudo muito complicado. Quantos são denunciados, né? Porque, gente, foi vindo assim aos poucos, realmente a mídia sabia antes. Tudo isso aconteceu, tá? A gente teve vários protocolos ali no Supremo estranhíssimos. E mais estranho ainda quando você tem, então, acesso integral à peça aí da PGR. Primeiro, né, a gente precisa dizer aí que é uma delação a todo tempo contestada. Tanto é verdade que o negócio ficou feio ali, que o ministro Alexandre de Moraes também achou por bem levantar o sigilo da delação do Mauro Cid, mas os documentos não, gente. O que isso significa? Que a gente tem que ter imaginação assim, necessária para entender como que as coisas estão. Estão péssimas. O Brasil não tem um ponto de retorno. Realmente isso que o Supremo acabou de validar, né, ainda não aceitou a denúncia, mas a gente já sabe como isso vai acontecer, mas já sair da PGR uma petição com este nível e sendo exaltada por alguns juristas que eu realmente não consigo compreendê-los, e muito menos também a mídia, né, que tem a capacidade de dizer que existe robustez no quê? No quê? Até um novelista da Rede Globo lá faria melhor. É uma conspiração, uma coisa esquisita que liga ninguém a nada, nada de concreto, e os crimes então elencados, tá? Você precisa ter nexo causal, se é que tudo isso existe, né? Nexo causal da conduta dos agentes individualizadas, a gente não teve em nenhum momento, com, então, a derrubada do Estado Democrático de Direito ou a tentativa de golpe de Estado, que, ao meu ver, não dá também para acontecer os dois, e tem que escolher um porque é bis in idem, porque ou você faz um ou você faz o outro. Toda essa discussão jurídica vai realmente para o ralo, porque não existe, gente, não tem fundamento. Né? Eu vi agora há pouco, pena que eu não consegui acompanhar, mas o advogado do Braga Neto parece que tirou todas a empáfia e arrogância da mídia, acho que foi na CNN, quero assistir assim que possível,
porque realmente, gente, não é muito difícil retirar os argumentos jurídicos de uma peça dessa. Paulo Gonet, pelo amor de Deus. Então, é assim, essa petição, embasada naqueles documentos, eu me recuso a admitir que é um documento, um caderninho do general Augusto Heleno, né, de uma forma, uma pessoa que demonstra ali que é metódica, organizada, mas nada além disso. Ele estava combinando de conversar com o presidente, pois é, ainda bem, né, ainda bem que não era com a esposa do presidente, como a gente vê no caso da Janja, ainda bem, gente, mas assim, é raso, é assim, indiscutível que nós estamos diante do maior erro processual do Brasil, jurídico, e sendo consumado. Eu, sinceramente, eu não acho aí que os ministros vão voltar atrás. Tem gente prevendo que eles vão sentar em cima do processo. Não vão. Eles vão julgar. Talvez aí não seja na primeira turma, como quer o xerifão, e a gente tem que chamar ele de xerife, porque é o que o ministro Alexandre de Moraes se tornou, felizmente ou infelizmente, né? Isso é uma postura que ele adotou para si. Então, é o que ele quer. Mas o mínimo deveria ser plenário. Vai fazer alguma diferença? Não, zero nenhuma. A gente já sabe que toda a narrativa está construída. Por quê? Porque não dá para voltar atrás e admitir que errou. E errou neste nível. É um nível que, se a gente estivesse num país sério, jogando um jogo justo, com pessoas que têm um pouco de brio, anula tudo, começa tudo de novo, inclusive pelas eleições. E eu não estou falando de urna eletrônica. Estou falando de processo eleitoral completamente viciado, cheio de nulidade. E todas as pessoas que estão presas ou com consequência dos atos do 8 de janeiro já deveriam estar na rua, gente. Isso, então, assim, a anistia para mim ficou, sabe? Porque é muito escandaloso essa denúncia, né? E depois a delação. Meu Deus do céu, tá demais. Deputado Salles, o senhor também é advogado, então eu queria também uma opinião jurídica, além de, claro, de política do senhor sobre essa denúncia, sobre a falta de solidez jurídica, não há provas, até a própria Folha de São Paulo escreveu isso, não há evidências nessa denúncia apresentada, e sendo a Folha, né, a gente dá um certo crédito em questão de antibolsonarismo. Mas, na sua opinião, como jurista e como político, o que essa denúncia representa e também quais seriam as consequências de um eventual processo e condenação do presidente Bolsonaro? Me parece que o inquérito tramitou por tempo suficiente para produzir provas ou para produzir esclarecimentos sobre várias das lacunas que vieram na denúncia. Se fosse um período curto, cujo inquérito não teria tido tempo para esclarecer, até você tem um argumento para dizer que o recebimento da denúncia e o processamento do processo crime dará oportunidade do esclarecimento, se não houvesse transcorrido este período todo em que tramitou o inquérito, com tantas ramificações e tudo mais. Qual é a consequência jurídica disso, portanto? Que mesmo com todo esse empenho durante esse grande lapso temporal que decorreu durante o período de tramitação do inquérito, não se conseguiu fundamentar praticamente nada do que consta das elucubrações que estão ali na denúncia oferecida, significa que não há mais provas do que aquelas que já foram encontradas. E como as provas encontradas são praticamente inexistentes, praticamente toda esta narrativa cai por terra. Você pode dizer que houve comunicação, que trocou-se mensagem, tá bom, mas trocar mensagem por si só não é crime. Reunir-se não é crime. Debater a aplicação ou diferentes interpretações jurídicas de aplicação de um artigo da Constituição, que é aquele 142, também não é crime. Até a hipótese, eventualmente, de decretação de estado de sítio, ou estado de defesa, ou qualquer outra exceção constitucional, também não é crime. Se imagina o que aconteceria se você pudesse gravar a reunião do MST, ou do MTST, ou do próprio Diretório Nacional do PT. Que tipo de barbaridade sairia da boca dessas pessoas? Sairiam coisas terríveis, mas nem por isso seriam crimes. Então, é preciso ter muita parcimônia nessa análise. Nós temos que brigar agora para que a imparcialidade e a técnica prevaleçam. A primeira discussão, como já foi dito aqui pela Fabiana, é essa dicotomia, se o processo tramitará
no âmbito da primeira turma, que é homogeneamente contrária ao Bolsonaro, e, portanto, ali trabalhar-se-ia por uma decisão unânime contra, né? Acho que talvez para evitar o contraditório, o levantamento de questões por outros ministros e tudo mais, por essa razão que se pretende circunscrever a análise do caso à primeira turma do Supremo. Por outro lado, e os jornais estão dando notícia disso, de que diversos ministros do Supremo não concordam com essa interpretação, pela magnitude do caso, pela importância, pelo fato dele versar, dentre outros réus, para um ex-presidente da República. Todos esses comentários lidos hoje na imprensa dão conta de que há forte divergência nisso para tramitar, não pela primeira turma, mas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, o que permitiria a outros ministros contestarem afirmações, contestarem supostas provas, ou a forma como supostas provas teriam sido produzidas e obtidas, né? Fazer perguntas, por exemplo, como essa que surgiu agora sobre o paradelo do Felipe Martins. Ora, se eles quebraram a geolocalização do Felipe Martins de novembro ou dezembro até março de 2023, não poderia afirmar que ele viajou para os Estados Unidos. Eles saberiam que efetivamente ele não viajou. Então, essas coisas têm que ser, para que isso seja discutido abertamente no âmbito do processo, a primeira briga de fato, processual falando do ponto de vista jurídico, a primeira briga processual é para que este trâmite todo seja feito no plenário, né, na totalidade dos 11 ministros. Aí sim, você terá um pouquinho mais de chance de um julgamento com algum viés técnico, algum viés de imparcialidade, daqueles que ousarem discordar e divergir, porque há efetivamente, não há dúvida, um sentimento daqueles que são contra e que fizeram até hoje todas as manifestações contra o Bolsonaro, contra a direita, não há dúvida que há, de certa forma, um pré-julgamento contra o presidente e todos aqueles que foram incluídos na denúncia. Então, de todo modo, é uma denúncia muito frágil, com uma série de conjecturas, de hipóteses, de visões de futuro, do que poderia ser feito, do que teria sido, do que será que ele quis dizer. Ora, para ilustrar uma denúncia, já é frágil. Para fundamentar uma condenação, é absolutamente inadmissível. Então, se for esta a única munição disponível, eu garanto que eles não serão condenados. Pelo menos em grande parte desses itens ou desses fundamentos jurídicos e desses artigos de lei que foram sendo levantados ao longo da denúncia. Então, o processo precisa tramitar, em resumo, no plenário, para que os 11 ministros participem, e cada um dos pontos que foram tratados de maneira de suposição, de hipótese, sejam esmiuçados um a um. É uma batalha jurídica, técnica, com a sociedade colocando toda a atenção em cima disso e não permitindo que se faça dessa vez nenhum tipo de manobra processual ou se passe por cima de questões importantes. O processo judicial ele tem que tramitar, neste momento, a mais absoluta luz do sol, né, a luz do dia. É preciso que cada ato processual, cada decisão, cada despacho, cada petição que vá aos autos seja tornada imediatamente pública para que todos acompanhem como é que isso vai se desenrolar. Pois deputado, só para terminar esse assunto que é muito importante, o ministro Alexandre de Moraes queria que esse processo tramitasse apenas na primeira turma, enquanto outros ministros se opõem, querem que participe, que tramite no plenário, onde a TV Justiça transmite ao vivo, né, as decisões, as falas dos ministros. Dois pontos eu queria perguntar para cada um dos comentaristas de hoje. Primeiro, vocês acham, iniciando pelo deputado Salles, o senhor acha que isso pode mudar o posicionamento de alguns ministros, pode eventualmente mudar até uma eventual condenação, as penas que essa condenação poderia acarretar, e também a questão da arguição oral dos advogados? Dessa vez, serão permitidas ou o senhor acha que também, assim como no caso do Rio de Janeiro, não serão permitidas apresentações orais dos advogados da defesa? Queria um comentário de cada um, iniciando pelo deputado Salles. Veja só, Cáudio, eu acho que nesse caso é absolutamente inviável, para não dizer impossível,
que não se permita aos advogados do presidente, dos principais réus, aliás, de todos esses réus que aí estão, esse caso tem muita relevância, né? Até hoje, aqueles casos do 8 de janeiro, aquilo não se tornou um escândalo maior do que já deveria ser, a falta de observância do devido processo legal da ampla defesa do contraditório, porque eram milhares de casos e de pessoas, infelizmente, às vezes muito mal assistidas do ponto de vista jurídico. Nesse caso agora, eu me refiro aqui mais precisamente aos advogados que estão atendendo ao general Braga Neto e ao próprio presidente Bolsonaro. Você está falando de advogados que têm muita respeitabilidade no meio jurídico. O Supremo não vai poder simplesmente atropelar o direito de defesa desses réus, sobretudo quando defendidos por advogados desse gabarito. Isso vai se tornar um escândalo internacional. Então, para a primeira parte da sua pergunta, eu responderia o seguinte: nós vamos ter as sustentações orais e cada um dos atos orais do processo na sua plenitude. Não vejo como os ministros, mesmo aqueles que têm já um pré-julgamento sobre o caso e tudo, possam suplantar essa etapa. Por outro lado, também repito aqui o que acabei de falar, acho que essa diferença entre julgar na primeira turma e no plenário, ela é completa, é total. Veja que a primeira turma se reunia mensalmente. De um tempo para cá passou a se reunir quinzenalmente. E agora semanalmente. O que é isso? É você criar um roteiro, um hábito de estabelecer sessões justamente para dar maior celeridade ao processo do Bolsonaro, é evidente. Então, só isso já mostra que há uma certa tendência de manipulação dos procedimentos dentro da primeira turma, que é homogeneamente contrária ao presidente. Se você tem os processos sendo julgados no plenário, como você bem colocou, TV Justiça, que nós criticamos, eu pelo menos sou um grande crítico da transmissão dos processos, porque torna isso meio que um espetáculo, mas neste caso especificamente, a transmissão ao vivo de todo o processo durante o plenário do Supremo Tribunal Federal permitirá que os brasileiros assistam cada uma das colocações, cada uma das posições, dos questionamentos, das perguntas, das respostas, né, de cada um dos ministros. E aí fica muito constrangedor para eles, por mais que alguns queiram, de fato, fazer de conta que não estão vendo, que não escutaram ou que não entenderam, mas fica muito constrangedor, fica muito evidente se houver uma atitude parcial, se houver uma atitude tendenciosa, uma atitude que comprometa a veracidade do processo. Então, para que a gente deixe muito claro, a tramitação deste caso no plenário dos 11 ministros é de suma importância e o acompanhamento ao vivo de cada ato processual, das sustentações orais, das defesas, dos documentos, das provas, etc., também, por sua vez, extremamente importantes para garantir ao máximo, né, a manutenção dessas pré-condições de um processo justo e adequado, que é, como eu já disse, ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Até porque, Fabi, a CNN acaba de informar que a primeira turma do STF, como o deputado Salles acabou de dizer, tende a votar de forma unânime sobre a denúncia. Moraes pretende julgar o caso no primeiro semestre após a manifestação das defesas e os ministros indicados por Bolsonaro não participarão por estarem na segunda turma. Então, queria lhe perguntar, Fabi, sua opinião sobre esse caso e se haveria uma diferença, como o deputado disse, substancial, no caso esta discussão seja levada para o plenário e não limitada à primeira turma. Acho que a Fabi está sem áudio. Agora voltou. Aqui está normal. No ano passado, na primeira turma, em abril de 2024, quando estava tendo um julgamento nada a ver com esses crimes aí políticos em si, o advogado respeitadíssimo, né, o Toron, é super conhecido, ele bateu boca com Alexandre de Moraes porque ele defendeu o direito dos advogados fazer a sustentação oral naquele processo da primeira turma. Então, a gente já teve isso. O Moraes bateu boca com o Toron
e levou no grito, no grito. Depois nós tivemos aí manifestação da OAB até, que aí resolveu acordar, se mexer, fazer algo a respeito, e nada ocorreu em relação à sustentação oral, tá? E aí nós tivemos também depois a OAB tentando fazer algo e o STJ dizendo que realmente deveria continuar assim. Então, eu não tenho essa certeza de que os advogados poderão fazer sustentação oral, dado que nós tivemos aqui um advogado que, né, frequente ali, que é o Toron, criminalista conhecidíssimo, e perdeu, né? Perdeu no grito aí com o ministro Alexandre de Moraes. Isso mostra que eles não vão parar. Então, o fato de ser julgado na primeira turma, ser ou não transmitido, né, acho que é uma questão, eu sou o contrário do Salles, acho que tem que transmitir todos os julgamentos, todos, quanto mais transparência, melhor é. Então, nessa questão aí, mais ainda, se eles vão conseguir manter, se existe essa briga real entre ministros para que seja levado em plenário, porque tem alguns ministros divergindo, me desculpa, mas tudo leva a crer que isso é apenas aquela velha levantada de bola da imprensa para ter assunto e não ter que enfrentar o verdadeiro assunto aqui, que é o vício da delação do Mauro Cid, que é o vício que torna-se nulo todo esse processo. Não tem nem por que ter discussão nem na primeira turma. É inepta essa denúncia, inepta, por vários fundamentos. Se tiver um pouquinho, né, de legitimidade esse tribunal aí que a gente está dizendo, não vejo que é o foro competente para julgamento. A gente sabe que os juízes são envolvidos politicamente contrários à posição do presidente Bolsonaro e demais, então são suspeitos. Além da suspeição, como é que você pode ter, né, o maior político, o maior rival político do atual presidente da República, que é o presidente Bolsonaro, ser julgado pelo Flávio Dino, né, que até ontem estava no ministério, ou por Zanin, que foi advogado pessoal do Lula? A gente não tem cabimento. Então, assim, essa é uma dividida de bola que acho que a gente não deveria entrar, a gente tem que entrar aqui no mérito em si. Essa delação, ela é válida? Obviamente não é. Estou falando aqui do ponto de vista legal e jurídico. Tem que se brigar para que seja anulado com toda certeza. E para que seja anulado, porque quais os motivos mais fundamentais? Os mais fundamentais é que tudo indica, inclusive, não foi levantado o sigilo dos vídeos da delação do Cid, porque eu vi aqui o pessoal falando da delação está inteirinha na internet. Não, gente, não está inteira na internet. É óbvio que o Moraes ainda observou o sigilo dos vídeos, porque parece-me que o tom do Moraes com o Cid não foi aquele daquele juiz, daquela juíza que a gente viu. Você está com frio, meu querido? Você quer um cafezinho? Ó, tadinho. Não, né? Parece-me que existe até ameaça a familiares. Então, se isso não acaba demonstrando uma certa conduta de abuso de autoridade e outros desdobramentos, a gente já pode fazer o seguinte: decretar a falência do ordenamento jurídico no Brasil e, sei lá, já ceder a uma ditadura, porque não dá para conversar nesses termos, né? Pelo menos esse é o termo que eu penso com a minha cabeça legalista, né? O cálculo jurídico é esse. Todo advogado vai perder se esse negócio permanecer. Rodrigo Constantino, também sua opinião sobre até essa declaração, esta apuração da CNN sobre a possível unanimidade da primeira turma na condenação do Bolsonaro. Mas, aliás, te pergunto também, Consta, no plenário, mudaria alguma coisa na sua opinião? Ou a condenação já está escrita no destino do final desse processo? Mudaria talvez 2 votos, né? Uma pena o Salles ter caído ou saído, porque é meu amigo de longa data, mas eu queria discordar veementemente dele hoje aqui, coisa rara quando acontece, então é bom, né? Ele acordou em outro país, ou tomou Prozac antes do programa. Ele está falando em constrangimento de um bando de canalha, de advogado renomado que não pode ser atropelado. O desembargador Sebastião Coelho foi um dos que foram calados, aliás, foi depois da troca ali com o doutor Sebastião Coelho que mudaram a regra do jogo, né? Não estamos falando das mesmas pessoas. Amplo direito de defesa, quer dizer, tudo isso é uma peça de ficção. Nós temos que falar a verdade, doa quem doer aqui.
os verdadeiros golpistas estão montando uma narrativa cada vez maior e mais bizarra para justificar a prisão de Jair Bolsonaro e ponto. E intimidar a direita. E não ter uma eleição minimamente justa e democrática em 2026, ponto. Por isso que me causa, inclusive, angústia ver o próprio Jair Bolsonaro, muitas vezes, falando numa estratégia eleitoral de 2026. É não entender o que está acontecendo. Ou ter uma esperança, um otimismo que é digno de Poliana. Eu adoraria tomar o chá que essa turma toma para ficar tão otimista com o Brasil, porque eu só vejo Venezuela na minha frente. É o quê? Vamos levar a sério agora esse STF? Essa composição que só tem cúmplice ali. Não tem um que escapa. A minha única esperança vem daqui. Vem daqui. O Trump entrou junto com o Rumble num processo contra o Alexandre de Moraes e colocou um advogado que fala português. Essa é a nossa única esperança. Os caras, o Elon Musk, o Trump, eles estão levando para o pessoal. Eles entenderam o jogo e eles querem, de alguma forma, ajudar o Brasil a se libertar dessa ditadura comunista. Não vão chegar ao ponto de declarar guerra, e nem os loucos do regime brasileiro vão chegar ao ponto de declarar guerra aos Estados Unidos. Seria fantástico, imagina. Declaramos guerra, no dia seguinte levanta a bandeira branca e atropela até o Canadá, para virar o 51º estado. Seria fantástico o Brasil, talvez a única solução, né? Porque se depender do quê? Do Alcolumbre, né? Que já está dizendo que não tem anistia, que não interessa ao povo brasileiro. Então, gente, vamos falar sério. Isso é Brasil, isso é Brazuela, isso é uma quadrilha no poder, recolocaram um ladrão na cena do crime, segundo o próprio vice. E eles se vangloriam, nós derrotamos o bolsonarismo. Eu fico quase comovido com pessoas que falam assim, não vão chegar ao ponto de prender o Bolsonaro. Então, para que produziram essa peça de denúncia ridícula? Para o STF arquivar? Rejeitar? Para dar a narrativa de que o golpe era tudo uma fantasia da Globo? Claro que eles não vão fazer isso. O Bolsonaro tem que correr para a Embaixada Americana hoje. Pedir asilo político, que nem o Alan dos Santos. Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar para o que está acontecendo no Brasil. Senão a gente vai ficar acreditando que acordo com o Alcolumbre vai salvar a gente. Ou que os ministros, os juízes do Supremo vão ter constrangimento e bom senso para dar o amplo direito de defesa, e isso é uma peça de ficção, não houve golpe. Não houve golpe. Pergunta ao Gilmar Mendes, pergunta ao Múcio, o ministro do Lula. Não houve golpe. Uma cabeleireira com batom. Um papel escrito que não tem nada do Bolsonaro. É o quê? Às vezes até a gente fica pensando que teve militar que produziu, não sei se a posteriori ou não, evidência frágil, mas falsa, né? Para incriminar, talvez, Bolsonaro. Não tem nada que mostre o Bolsonaro liderando um golpe armado. Isso é patético. Isso é ridículo demais. Nós não podemos partir dessa premissa e continuar uma discussão séria. Não podemos fazer esse papel. Isso quem faz deixa o Arruda Botelho, junto com o Reinaldo Azevedo e a Vera Magalhães e a Miriam Leitão, discutindo isso, junto com o menos pior deles, mas que é ridículo também, que é o outro lá, o Gabeira, que diz assim, contra a anistia. Porra, até o Rogério Marinho teve que tocar real. O senhor foi anistiado, só faltou incrementar, né, o argumento. Por um sequestro, cara pálida. O senhor foi um criminoso comunista e foi anistiado. E vem com um papo de sem anistia para cabeleireira de batom atômico? Vamos falar sério, gente. Eu acho que eu sou talvez o único que consiga falar mais sério por estar aqui, ser cidadão americano. Eu entendo tudo isso. A turma que está no Brasil tem que ter cuidado mesmo. Mas eu vou falar sério. Isso é um bando. Isso é uma quadrilha. STF está formado por bandidos hoje em dia. São golpistas. Eles deram um golpe. Não tem amplo direito de defesa. A única defesa que o Brasil tem é prender esses golpistas de alguma forma. Aliás, achei curioso que uma lá disse, né, na manchete, segundo delação, que não é delação do Mauro Cid, que a gente não vai ver o vídeo, né, que o Bolsonaro pensou em prender o Alexandre de Moraes e refazer as eleições. Porra, ele queria salvar, então, o Brasil de um golpe. É isso que tem que fazer, prender o Alexandre de Moraes e ter eleições mais limpas. Alguém tem dúvida de que esse é o caminho para o Brasil? Tenha santa paciência. Não me peçam
no meio de um tratamento de uma doença séria, para compactuar com essa palhaçada. O Brasil não é sério, o Brasil não é um país sério. Está na mão de uma quadrilha. E eu vou dizer isso enquanto tiver espaço e energia para dizer. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.